Aula de Sociologia para o primeiro ano, 17 de novembro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, vamos lá. Estamos, se alguém está aparecendo aqui nesse vídeo, sem ter visto outros, né? Estamos percorrendo um caminho aqui na sociologia, um caminho de conhecimento dos seus principais teóricos, dos seus principais autores, os chamados clássicos da sociologia. E são eles três: Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. E estamos finalizando o terceiro deles, que é o Max Weber. Este é a espinha dorsal, né, o principal conteúdo de sociologia no primeiro ano, são os clássicos da sociologia. Então, se você não pegou aulas desses outros dois teóricos, eu sugiro que você faça isso, assista os outros vídeos nesse mesmo canal aqui do YouTube. Todos os vídeos estão postados, você pode procurar lá e assistir. Então vamos lá. Nós, na aula passada, falávamos sobre o Max Weber, passei alguns dos seus principais conceitos, né? Vou repassá-los aqui muito rapidamente. Primeiro, o Weber utiliza-se do conceito da ação social. Ação social, o que é ação social? É uma ação, algo que nós fazemos, que ela é orientada por um agente social, ou seja, por mim, por você, pelo seu pai, pelo seu outro professor, enfim, por um agente social, por um ser humano, que lhe dá sentido em função de outro agente social, de quem espera uma resposta. Então, o que é uma ação social? É aquilo que você faz esperando uma resposta de outra pessoa. E aí eu passei aquele videozinho do senhorzinho jogando xadrez, né? E expliquei que aquilo não era uma ação social, porque ele estava ali sozinho. Ele não esperava uma resposta de outros, ele estava simplesmente se entretendo ali, jogando xadrez sozinho. Mas tudo aquilo que a gente faz esperando uma resposta do outro é considerado, segundo esse conceito do Weber, uma ação social. E o Weber coloca também tipos de ação social. O primeiro tipo, a ação social tradicional, que são aquelas coisas que a gente faz por costume, por tradição. Então, se reunir num Natal, em família, ou o idioma que você fala, falar português, né? Algo que você não simplesmente escolhe falar português, você fala normalmente, porque você está acostumado com aquilo, faz parte do seu costume, da sua tradição. E o segundo tipo de ação social que o Weber coloca é a ação afetiva, é aquilo que a gente faz movido pelas nossas emoções ou pelos nossos impulsos. Então, quando você comemorar um gol do seu time, quando você está assistindo uma partida de futebol, então você não racionaliza aquilo, você não fica pensando e decidindo se vai gritar ou não, você simplesmente explode de emoção, né? Abraça ali quem estiver do seu lado, seu pai, seu irmão, enfim, ou está num estádio, um outro torcedor que você nunca viu na vida, e aí estão os dois ali abraçados e pulando, gritando e comemorando, enfim, é uma ação social afetiva. E o terceiro tipo que o Weber coloca é a ação social racional, que é aquela que é movida por valores, pela nossa ética, pelaquilo que você acha, considera certo e errado, ou movido pela sua inteligência, pela sua razão. Então, quando você decide algo, toma uma decisão, sei lá, está participando de uma aula, o professor faz uma pergunta, você levanta a mão e responde aquela pergunta. Você pensa sobre aquilo, elabora uma resposta na sua cabeça, transforma aquela resposta em palavras e emite aquelas palavras com a sua boca, né? Então, é uma ação social racional, certo? Um breve resuminho do que foi a nossa aula passada, para nós entrarmos agora nos conceitos de hoje, também conceitos do Max Weber. E o primeiro que eu vou trabalhar hoje é o conceito de tipo ideal. Tipo ideal. O que é um tipo ideal? Vou dar o conceito, depois do exemplo e volto no conceito, como normalmente eu faço. Tipo ideal é um modelo teórico e abstrato que reúne os aspectos mais relevantes de um fenômeno.
Anota, hein? Se fosse eu anotava. Modelo teórico e abstrato que reúne os aspectos mais relevantes de um fenômeno. Tá, mas o que significa isso? Bom, o tipo ideal é aquele modelo, como coloquei no conceito, né? É um modelo teórico do que é perfeito em alguma coisa. Por exemplo, imagine o que seria um aluno perfeito. Eu, como professor, né, vou descrever mais ou menos aqui um tipo ideal de aluno, ou seja, um aluno perfeito, um modelo ideal. O aluno, ele faz sempre todas as suas tarefas, ele é um aluno participativo, ele faz perguntas inteligentes. Aquele aluno, o meu modelo de aluno, né, o meu tipo ideal de aluno, ele é bastante inteligente, ele gosta de ler e se interessa pelos estudos. Enfim, em características aqui até bem genéricas, coloquei o que seria um tipo ideal de aluno, né? Na minha concepção, por exemplo. Agora, imagine você, como seria um professor ideal? Qual seria o seu tipo ideal de professor? Um modelo perfeito de um professor para você? Por exemplo, eu, quando era aluno, eu gostava de professores que realmente davam boas aulas. Não gostava de professor que ficava enrolando, não. Inclusive, tive um professor de sociologia no segundo ano do ensino médio, estudava no SEMAB de Taguatinga. Era péssimo, perda de tempo a aula dele. O professor chegava em sala, mandava a gente ler o capítulo do livro, depois sentava na mesa dele e ficava conversando com as meninas da turma. E a aula de sociologia era isso, uma completa perda de tempo, completamente inútil a aula. Eu tinha desprezo por aquele professor. Gostava de professores que realmente sabiam o que estavam fazendo e faziam algo bem feito. Sei que muitos alunos não concordavam comigo, né? Eu tinha muitos colegas que gostavam da aula, assim, eles só fingiam que liam, iam jogar truco ou ficavam fazendo qualquer outra coisa durante a aula, enfim. Muitos alunos até gostavam de professores mais amigáveis, né? Que perdiam mais tempo da aula, investiam mais tempo da aula conversando, descobrindo mais sobre a vida do aluno, contando da própria vida, enfim. Eu não gostava muito disso, mas outros alunos preferiam. Enfim, o seu tipo ideal, o seu modelo de professor, como é que seria? Este conceito de Weber, e aí voltando agora nas palavras que eu li para vocês antes, o tipo ideal, ele é um modelo teórico e abstrato. O que significa isso? Não existe, na realidade, um aluno ideal ou um professor ideal. É sempre um conjunto de características e os indivíduos que existem de verdade vão se aproximar mais ou menos dessas características ideais. Então, não existe o modelo perfeito. E aí, até trazendo um pouco para a religião agora, né? Utilizando um exemplo religioso, melhor dizendo, Jesus Cristo seria o tipo ideal de ser humano, né? E aí a diferença é que Jesus Cristo realmente existiu. E Deus encarnou-se, pisou na terra, comeu, bebeu, enfim. Mas no tipo ideal de Weber é um modelo teórico, ou seja, não existe o tipo ideal na realidade. É somente um conjunto de características e os indivíduos vão se aproximando destas características ideais, desse tipo ideal. Então, modelo teórico e abstrato que reúne os aspectos mais relevantes de um fenômeno. E aí, esse conceito de tipo ideal nós usamos na sociologia para várias coisas. Por exemplo, o que seria um tipo ideal de sindicato, né? Então, sei lá, os metalúrgicos lá do ABC Paulista, né? Que esse é um exemplo que aconteceu aqui no Brasil, se reuniram e formaram um sindicato muito forte, que teve grande influência em várias eleições, tanto em São Paulo quanto até mesmo eleições presidenciais, né? Foi de lá que saiu, por exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva, que se tornou presidente. Ele era um sindicalista metalúrgico. E aí, que o tipo ideal nos influencia, né? Importa para nós. Nós pegamos esse modelo de tipo ideal de sindicato e podemos comparar. Então, o sindicato dos metalúrgicos lá do ABC Paulista, ele tinha as características, quais características do tipo ideal de sindicato que ele tinha. Então, ele reunia trabalhadores de fábricas, enfim.
vou dando características para aquele tipo ideal, monto o meu modelo, o meu tipo ideal, e depois uso esse modelo para comparar os diferentes fenômenos, as diferentes realidades à luz desse tipo ideal, certo? Esse é o primeiro conceito de Weber que eu tenho para trabalhar hoje, e o segundo é o de burocracia. Burocracia. Quem nunca... vocês, apesar de jovens, talvez tenham passado algo parecido, de ir numa repartição pública em algum lugar e se deparar com uma montanha de documentos que eles pedem para você fazer. Era muito comum isso, acho que agora está um pouco mais simples, mas era muito comum isso alguns anos atrás, para conseguir o passe livre. Era uma burocracia, os estudantes, né, conseguirem passe livre. Era uma burocracia imensa. Você reunia um calhamaço de documentos para levar lá no Fácil, né? Ainda chamava Fácil o nome da repartição que recebia, né? Que cuidava do trâmite para liberar ou não o passe livre. Então, você reunia um monte de documentos, era uma folha frente e verso com, sei lá, 20, 25 documentos que você tinha que levar para conseguir a liberação do passe. Aí, quando você entregava todos os documentos, se faltasse um, você não conseguia, tinha que voltar no outro dia, pegar a fila de novo, uma fila imensa, senha, ficava horas e horas lá esperando. Aí, quando finalmente conseguia todos os documentos, entregava, eles tinham 30 dias úteis para analisar os seus documentos, para só depois liberar o passe para você. Então, era uma burocracia tão grande que muita gente preferia largar para lá. Deixava para lá e pagava a passagem mesmo. Quantas vezes eu tive que pagar passagens porque por alguma falha técnica, alguma particularidade, meu cartão tinha sido bloqueado, eu tinha que voltar lá no posto do Fácil ou do Na Hora para tentar resolver. Enfim, uma burocracia imensa. Essa é a noção que a gente tem de burocracia, né? Mas a burocracia, como conceito da sociologia, quando ela começou, ela não tinha esse propósito de dificultar a vida das pessoas. Pelo contrário, burocracia é um conceito do Weber. O Weber é que propõe esse modelo, propõe esse instrumento, e a burocracia é o seguinte: é um instrumento de organização da administração. Então, um instrumento de organização da administração. O Weber considerava a burocracia como auge da racionalidade e do exercício e monopólio do poder. Só que o Weber considera essa burocracia algo positivo. Então, agora, deixe de lado essa visão que a gente tem de burocracia como aquilo que dificulta a vida das pessoas e comecem a pensar a burocracia, segundo o Weber, como aquilo que vai organizar a administração pública, vai deixar com que ela fique profissional. Então, não é no voluntarismo, não é alguém que olha para a sua cara e decide sozinho se você pode ou não receber um benefício do governo, se você vai ou não para uma entrevista de emprego, enfim. A burocracia, ela surge para tentar resolver isso, para deixar a coisa especialista, para deixar a coisa profissional. A administração pública que estava crescendo muito, os estados, os países, né, os estados cada vez mais populosos, e precisava-se que o governo conseguisse mediar os diferentes conflitos que surgiam entre as pessoas. Então, a burocracia surge para isso, para organizar a administração da coisa pública, organizar a administração do Estado, certo? Essa é a burocracia weberiana. Então, ela é um instrumento de organização da administração. Então, meus queridos, se alguém aí planeja estudar para concurso público, né, agradeça ao Weber. Ou se alguém, como eu, em grande medida, né, não tem a menor paciência para essa vida de concurseiro, como ficou famoso aqui em Brasília, é quase uma cultura em Brasília estudar para concurso. Todo mundo que sai do ensino médio ou da faculdade, né, vai estudar para concurso público. É quase obrigatório. As pessoas já esperam que você faça isso. Eu não tenho a menor vocação
para ser concurseiro, né? Então, não é de forma alguma a minha intenção, mas a maioria das pessoas que estudaram comigo, os meus primos da minha geração, todos eles entraram nessa onda, nessa cultura de estudar para concurso. Enfim, isso vem também dessa tradição do Weber relacionada a esse conceito dele da burocracia. Veja se não é exatamente isso que o funcionário público faz. Ele serve para organizar a administração pública. E não vai ser aquele preferido do prefeito, ou do deputado, ou do presidente. A ideia do funcionário público é alguém que esteja independente dessas mudanças, dessas alternâncias no poder. Dos políticos, dos poderosos. Então, o funcionário público é aquele que vai fazer a máquina pública caminhar bem, vai fazer funcionar, vai fazer as coisas se tornarem profissionais, especialistas. E por isso ele não pode ser demitido por qualquer motivo, só porque ele se desentendeu com alguma autoridade. Então, esse é o funcionário público. Vem dessa teorização, desta contribuição para a formação dos estados do Weber. Digo isso, esse exemplo dos funcionários públicos, para vocês perceberem como esses caras que viveram há mais de 100 anos atrás, escreveram e pensaram como seria o mundo mais de 100 anos atrás, o mundo hoje é uma espécie de mescla dessas influências deles. Então, como eu fiz com o Marx, principalmente, um pouco com o Durkheim também, agora o Weber vocês conseguem entender um pouco melhor, porque hoje, mais de 100 anos depois da morte dele, aliás, mais de 100 anos depois da vida dele, nós ainda os estudamos e utilizamos as obras deles para análise, porque a nossa sociedade está fundamentada naquilo que esses caras escreveram, certo? Vou ficar por aqui, vamos precisar ainda de mais uma aula do Weber, tem mais alguns outros conceitos que eu quero passar para vocês, mas por hoje acho que já é suficiente. Então, revise um pouquinho esses dois conceitos antes de fechar o vídeo, tente ver se você consegue colocar em palavras o que é o tipo ideal e o que é a burocracia, segundo o Weber, certo? Nos vemos na semana que vem, até mais!